Tudo bem, pessoal? Meu nome é João Carlos, sou professor de História e a nossa conversa de hoje é sobre o governo geral do Brasil Colônia, a invasão francesa, a França Antártica, Martim Lutero, João Calvino. Ué, professor, e o que Martim Lutero e João Calvino têm a ver com o Brasil Colônia? E aí, também ficou curioso para saber a resposta? Então vamos descobrir. Para entender a importância do governo geral, percebam na charge que a coroa portuguesa morria de medo de perder esse território que chamamos de Brasil atualmente para os franceses. Assim, o governo geral representou uma medida político-administrativa adotada pelo rei Dom João III em 1548 a fim de centralizar, fiscalizar, restabelecer o poder e reforçar a colonização no período do Brasil colonial após o fracasso das capitanias hereditárias. E para desempenhar as suas funções, o governador-geral contava com 3 auxiliares: o ouvidor-mor, encarregado dos negócios da justiça, o provedor-mor, encarregado dos assuntos da fazenda, e com a ajuda também do capitão-mor, encarregado da defesa do litoral. Os 3 primeiros governadores gerais do Brasil foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Mesmo sofrendo com a oposição política das câmaras municipais, através dos poderes e dos interesses locais dos homens bons, no governo de Tomé de Souza, no campo político, ocorreu a fundação de Salvador, a primeira cidade do Brasil, em 1549. Já no campo religioso, ocorreu a criação do primeiro bispado, liderado por Dom Pedro Fernandes Sardinha, em 1551. Já no campo da economia, iniciaram a pecuária e foram dados incentivos ao cultivo da cana-de-açúcar, como também organizaram expedições em busca de metais preciosos, chamadas de entradas. Professor, e o que foram as entradas? As entradas eram expedições direcionadas ao interior do Brasil em busca de riquezas. Elas poderiam ser realizadas a pé, a cavalo ou em canoas, e não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Acredita-se que Américo Vespúcio foi o primeiro a realizar uma entrada em 1504. Na época da colonização, a lei determinava que o catolicismo era a religião oficial em Portugal. Todos os súditos portugueses deveriam ser católicos, caso contrário, estariam sujeitos a perseguições. Assim, para consolidar o poder da Igreja Católica no Brasil colonial, junto com Tomé de Souza vieram os jesuítas, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, com o objetivo de catequizar os indígenas. Os jesuítas faziam parte de um mundo regulado pelas normas católicas, ou seja, os jesuítas faziam parte do mundo europeu e não conheciam os múltiplos elementos culturais dos povos indígenas, como a poligamia, a liberdade sexual, a nudez, a antropofagia e até as crenças religiosas dos povos indígenas. Assim, para transmitir-lhes os valores da cultura europeia e do cristianismo, os jesuítas elaboraram um projeto baseado em intolerância cultural e religiosa, promovendo assim a aculturação dos povos indígenas. O segundo governador-geral do Brasil colonial foi Duarte da Costa, que governou de 1553 a 1558. Junto com Duarte da Costa, vieram mais jesuítas para o Brasil, para que eles pudessem dar continuidade no processo de catequização e aculturação dos povos indígenas. Entre eles se destacou o padre espanhol José de Anchieta, porque em 1554 fundou o Colégio de São Paulo. Junto a isso surgiu a vila que deu origem à cidade de São Paulo. Outro fator interessante
que ocorreu no governo de Duarte da Costa foi a invasão dos franceses, lideradas por Nicolau Durand Villargeyron, que invadiram a Baía de Guanabara e, com o apoio dos indígenas tamoios, fundaram a França Antártica em 1555. A invasão francesa de 1555 na Baía da Guanabara está intimamente ligado às guerras religiosas que ocorreram na Europa no século XVI. Martim Lutero, insatisfeito com a atitude do Papa Leão X em conceder indulgências aos fiéis que contribuíssem financeiramente com a obra da Basílica de São Pedro, afixou na porta da igreja de Wittenberg, em 1517, um manifesto que ficou conhecido como as 95 Teses. Esse manifesto consistia em criticar as atitudes da Igreja Católica. Esse evento promoveu a Reforma Protestante de 1517, que provocou uma onda de conflitos nos reinos católicos europeus, principalmente no Sacro Império Romano Germânico, ou seja, um império governado pela dinastia dos Habsburgo, uma dinastia extremamente católica, a mesma dinastia que governava a Espanha. Assim, os protestantes franceses, conhecidos como huguenotes, inspirados pelo calvinismo, não aceitavam mais as doutrinas católicas. Logo, esse tipo de comportamento promoveu um conflito que ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu. João Calvino, estudante de teologia e de direito, aderindo às ideias reformadoras de Lutero, deu origem ao calvinismo. Após legitimar o lucro, uma atividade muito contestada pela Igreja Católica, recebeu apoio de parte da burguesia. Essa burguesia, sempre ligada ao acúmulo de riquezas e grande defensora dos princípios reformadores da religião, entrou em conflito contra a Liga Católica na Noite de São Bartolomeu. Professor, e o que foi a Noite de São Bartolomeu? Foi um massacre engendrado pelos reis franceses católicos contra os protestantes, chamados de huguenotes, que ocorreu em 23 e 24 de agosto de 1572 em Paris, na França. Com isso, as contínuas perseguições religiosas promoveu a fuga de parte dos huguenotes franceses em direção ao litoral do Brasil, que se estabeleceram na Baía da Guanabara de 1555 a 1567 e depois no Maranhão de 1612 a 1615. Mendes Sá governou o Brasil colonial de 1558 a 1572. Com a ajuda do seu sobrinho, chefe militar, Estácio de Sá, expulsou os franceses da Baía da Guanabara em 1567. Além de combater os franceses, Mendes Sá reuniu forças para lutar contra os indígenas que resistiam à colonização portuguesa. No outro lado da repressão, de forma pacífica, estava o padre jesuíta José de Anchieta, que, através de um acordo de paz, acabou com o apoio dos indígenas tamoios à ocupação francesa na Baía da Guanabara. Vale destacar que as ações do governo de Mendes Sá promoveu o genocídio de milhares de indígenas e o etnocídio de centenas de aldeias do litoral brasileiro no século XVI. Professor, e o que é genocídio e etnocídio? Podemos utilizar o processo de colonização europeu imposto no continente americano para explicar o genocídio e o etnocídio. Com isso, o ato de destruir por meio do assassinato em massa de um grupo humano ou etnia, como ocorreu com os povos indígenas, é denominado genocídio. Já o ato de destruir qualquer traço remanescente de uma cultura, seja material, como símbolos, acessórios ou obras artísticas, seja imaterial, como uma língua falada ou uma crença religiosa praticada, que possui uma representação cultural, é denominado
etnocídio ou genocídio cultural. Logo, nessa relação de colonizador e colonizado, os europeus encontraram o que procuravam, como as terras, metais preciosos e outras riquezas. Os indígenas encontraram apenas a morte e a destruição de suas culturas. A centralização política praticada pela coroa portuguesa através da administração dos governadores gerais fez o rei dividir o Brasil em dois governos: o governo do norte, com a sede em Salvador, de 1573 a 1578, e no governo do sul, com a sede na cidade do Rio de Janeiro, de 1574 a 1578. Mas o rei, insatisfeito com os resultados na administração, voltou atrás e estabeleceu um único centro administrativo em Salvador. E em 1580, devido a problemas de sucessão dinástica, Portugal passou a ser governado pelo rei da Espanha, Felipe II, dando origem à União Ibérica. Assim, o Brasil tornou-se parte do vasto reino espanhol. Usem a máscara, se puder, fiquem em casa, #História Neles.